Glória a Deus, glória a Deus. Nós não combinamos, viu? Foi Deus que, assim, vai com aquela roupa preta e branca lá. E o senhor também, pastor? Quem está feliz? Amém. E quem está feliz porque está aqui? Amém. Aleluia. Eu estou feliz demais. E eu quero dizer a você que semana passada eu não pude vir porque eu fiquei meio adoentada. Mas eu já estava com esse sermão aqui prontinho. Inclusive, quem escutou a rádio Café com Pão esses dias, vai ver que eu dei um spoiler lá. Eu até disse assim, estou dando um spoiler, não foi, Silvia? Da mensagem que eu vou pregar. Então, essa mensagem já está pronta desde a semana passada. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que não me permitiu fazer essa mensagem, falar essa mensagem a semana passada, porque ela vai se aplicar direitinho na vida de algumas pessoas aqui hoje. Amém? E se você está aqui, não perca nada dessa mensagem. Não deixe passar nada. Tudo que for falado, faça como a terra boa. Pegue e deixe nascer frutos. E esse mês que vem, a gente vai falar sobre frutos. Setembro dos frutos. Mas eu ainda vou falar de propósito, porque eu ia pregar a semana passada para encerrar o mês dos propósitos. Mas como eu não pude vir, ainda eu vou, pastor, pregar sobre os propósitos. Vocês me permitem? Amém. Amém. Eu louvo a Deus que vocês estão em concordância com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que foi para hoje e para quem está aqui. Amém? E você que está em casa também, receba aí essa porção maravilhosa do que a gente vai conversar hoje. Eu quero já que você comece dizendo à pessoa que está do seu lado. Para onde você está indo? Aponta o que você quer. Então, hoje a gente vai falar sobre o desvio do propósito. O desvio do propósito. Todos nós já nascemos com um propósito. A pastora Elis falou sobre isso aqui. Pastor Adriano, a primeira mensagem que o pastor Adriano falou aqui sobre os propósitos, ele já começou lendo Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a semelhança do nosso Deus. Então, a gente viu que aqui, que a gente nasce e Deus olha assim, e diz assim, acho que eu vou querer que Renato case com Cecília e faça assim. Não. Você e eu, antes, a Bíblia diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então, o propósito não nasceu depois que você nasceu. O propósito nasceu antes de mim e você nascer. Agora, nós somos alertados, somos orientados. É colocado placas sinalizadoras na nossa vida para que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Aí aqui foi falado diversas mensagens maravilhosas. O propósito na resistência, o propósito na fé. Muitas mensagens. Pastor Elis, acho que Eric, eu não lembro mais da mensagem de Eric, mas Eric pregou sobre os propósitos. Renato pregou sobre os propósitos. Muitas pessoas pregaram. Mas hoje eu quero conversar com você a respeito dos desvios. Que em todo caminhar, todos nós vamos ser convidados a nos desviarmos do propósito. Eu digo aqui direto, quando nós estamos na reunião de líderes, eu digo aqui direto em casa, eu digo direto em um lugar que a gente está conversando sobre esse assunto, eu digo e vou repetir aqui. Nosso inimigo, Satanás, ele não está interessado nos nossos bens, ele não está interessado naquilo que nós temos, ele não está interessado naquilo que eu sou. Sabe o que é que ele está interessado? Em o propósito de Deus na nossa vida. Então, o que é que ele vai fazer? Colocar outros caminhos, colocar outras propostas, né? E às vezes a gente fica lá, ó, eu vou por aqui, eu vou por aqui. A Bíblia de Deus diz que só tem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E aí a gente vai abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. A gente sabe que o que está escrito é exatamente para nos ensinar, para nos mostrar a ser
a como ser, a como proceder e também a como não ser e como não proceder. E hoje a gente vai aprender como não imitar esse jovem que nasceu com um propósito, que tem coisas maravilhosas descritas sobre ele. Inclusive, ele está na galeria da fé em Hebreus 11, porque ele foi citado pelo escritor dos Hebreus. E quem achou já vai ficando em pé. Juízes 14. Eu vou tomar. Amém, Anny? Nós vamos ler sobre Sansão. Quem daqui não já ouviu falar do velho e conhecido Sansão, né? Juízes 14, o versículo 1, diz o seguinte: a casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi, circula de novo, porque tem a ver com os olhos, uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os teus parentes, ou entre o povo do seu povo, todo o seu povo? Você tem que ir exatamente para os filisteus e circuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, porque ela enche os meus olhos e ela me agrada. Seus Coloque aí algo marcando, porque vinhas tem a ver com uvas, né? De Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele, e o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou ao seu pai nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar. Circula aí, saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora nós vamos ler, passa mais aí 2 páginas, 2 capítulos, aliás, nós vamos agora para o 16, versículo 18 e 20. Capítulo 16, versículo 18 e 20. Quando Dalila viu, está ligado aos olhos, que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, ou levando o pagamento pela traição. Fazendo Sansão dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e disse: sairei como antes e me livrarei. E aí está a parte mais triste de toda a Bíblia que eu e você podemos ler. Mas não sabia ele que o Espírito Santo havia o deixado. Pai querido, nós te
te adoramos, nós reconhecemos que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, é o maior interessado em que nós trilhemos os teus caminhos. Eu me coloco aqui, Senhor Deus, no teu altar. E eu quero e desejo, Senhor Deus, que os meus lábios sejam usados para o louvor da tua glória nessa noite. Fala, Senhor Deus, através de mim, como um instrumento vivo, no nome poderoso de Jesus. E que os meus irmãos, os que estão em casa, os que estão aqui, abram os ouvidos espirituais para colher cada direção, cada sinal que se dará aqui nessa noite, para que nós colhamos frutos de justiça e cumpramos o nosso propósito no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, a vida é feita de oportunidades e escolhas. A vida é feita de oportunidades e escolhas. E aí, eu tenho certeza, eu daqui mesmo só conheço Ana Luísa, que foi nascida por conta de oração e Deus se manifestou. Se tiver mais alguém aqui, conte-nos depois o seu testemunho. Mas Sansão, a mãe de Sansão era estéril. E ela orando, Deus enviou um anjo e disse assim, olha, você vai ter um filho. E ela, sem acreditar, e ela ali, com aquela mensagem que ela não esperava, disse, espera que eu vou chamar o meu marido para você explicar como é que vai se dar isso, porque eu sou estéril. Eu não conheço uma outra pessoa aqui, eu sei que tem muitos testemunhos, mas aqui, presente entre nós, aconteceu exatamente isso comigo. Mas não veio um anjo na minha presença, não, veio uma senhora. Mas na vida da mãe de Sansão, chegou um anjo e disse assim, vai se acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito. E como nós sabemos que dentro do propósito, nós vimos aqui muitas pessoas pregando a respeito do propósito, e dentro do propósito existem os seus deveres e existem os seus direitos, Sansão era um privilegiado. Sansão tinha força mais do que todo mundo. Eu imagino que Sansão, menininho, levantando um monte de coisa e os coleguinhas dele olhando. Está escrito não, tá? Estou dizendo, eu imagino. E Sansão cheio de força. Quando a gente viu aqui que o Espírito Santo tomou posse, ou seja, se apossou, ele se apropriou totalmente de Sansão. Sansão rasgou a boca de um leão sem nada nas mãos. Sabe por quê, queridos? Porque Sansão era privilegiado. Sob Sansão estava todo o poder de Deus. O Espírito Santo não falava com ele, mas ele tinha o poder de Deus dentro dele, porque o Espírito Santo se apossou, tomou todo o corpo de Sansão. Então Sansão era um menino, um jovem diferenciado. Sansão tinha sobre ele promessas de Deus. Porque quando o anjo foi dizer à mãe de Sansão, o anjo disse assim, olha, ele será o libertador dos filisteus. Para vocês entenderem quem era Sansão no reino, lá naquele tempo em Israel, só existia duas pessoas muito poderosas. Ou era o sacerdote, ou era não, era o sacerdote, ou era o rei, se tivesse rei. E a gente lê, se você for ver no começo de Juízes, vai dizer que Israel estava sem rei. O que significa dizer que Sansão era a pessoa mais importante de Israel no tempo em que ele cresceu. A Bíblia diz que ele foi convidado por Deus. Eu quero saber quantos Sansãos aqui tem. Só ouvi o pastor dizer amém. E Sansão era nazireu. Quando o anjo foi falar para o pai fez várias perguntas. Como é isso? O que é que ele vai poder fazer? Como é que eu vou criar esse menino? E começa, depois vocês leiam. E o anjo disse, olhe, 3 coisas Sansão vai ter que respeitar. Ele não vai poder cortar os cabelos, não pode passar navalha nos seus cabelos. Ele não vai poder tocar em uva. Ele não vai poder casar com alguém que não seja dentro do seu povo. E a gente viu, aqui a partir do que a gente leu, que foi exatamente para onde Sansão ia se inclinando. A Bíblia diz que quando os pais dele, que se encontrou com ele estava descendo para onde? Para a vinha. Aonde estava cheio do que ele não pode. Ainda aonde estava um lugar onde ele era proibido de tocar. A Bíblia diz que ele se desviou do caminho quando
Quando ele viu o leão lá morto, ele não podia. Todo nazireu, está escrito em Números 6, não pode tocar em cadáver. Ele foi exatamente para um lugar onde ele não devia. E aí, queridos, nós, chamados, nós temos que entender qual é o lugar que nós devemos ir e o lugar que nós não devemos ir. Essa semana, lá na minha casa, diante dos meus olhos, e é por isso que eu fiquei, eu não sei se me deu um misto de preocupação ou se me deu um alívio, eu não sei. Eu só sei que eu fui tomada por um sentimento muito forte. Eu estava diante de uma situação que a pessoa disse assim a mim, eu vi e eu amei. Aquilo ali foi como um choque de 360 graus na minha vida, no meu corpo. E a minha reação foi me calar, porque o filtro que eu e você estamos olhando é o filtro que o mundo está nos oferecendo para nos tirar do propósito, assim como foi na vida de Sansão. São os olhos, e você vai ver. E eu choro de tristeza. Quando eu estava preparando essa mensagem, há uma semana atrás, eu choro de tristeza, pastor, porque o lugar que Sansão estava contaminado foi o primeiro lugar que o inimigo dele tocou. Porque quando ele ficou na posse dos filisteus, a primeira coisa que fizeram com ele foi cegar os seus 2 olhos. Porque do início, os olhos de Sansão estavam contaminados e não conseguia ver aquilo que os seus pais e aquilo que Deus estava orientando. Porque quando os pais dele disseram assim, Sansão, não tem mulher entre nós para que você se agrade. E ele disse, eu quero essa, porque os meus olhos viram essa. E eu quero dizer a você, não são palavras minhas, está escrito. Aquele que desonra os pais não tem vida longa. Não são palavras minhas. E Sansão morreu cedo. E aí eu disse, meu Deus do céu. Comecei a dar um spoiler aí na rádio. Quem assiste todo dia vai lembrar. Comecei a falar um pouco de Sansão, depois eu disse, vou falar não. Pastor, eu vou pregar. Lembra, Silvia? Quem estava aí assistindo o Café com Pão, viu, eu disse, pastor, eu vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? Porque Satanás se levantou exatamente para tirar o meu bem mais precioso do propósito e eu não vou permitir. Eu vou falar, eu vou denunciar e façam o que quiser, mas eu não vou me calar. Não se calem, queridos. Se Deus colocou na sua vida pessoas, na sua responsabilidade, isso é líder de células, isso é você como pai, como mãe, isso é você como amigo, não deixe se desviar para o caminho errado, para o desvio do propósito a quem você ama ou a quem Deus botou você como responsável. No nome de Jesus. E aí, queridos, Sansão é o cara que teve mais oportunidades incríveis do mundo. Sansão teve uma mãe que orava. Sansão teve pais. Sansão nasceu num ventre de pais abençoados. Sansão foi colocado como como eu disse a vocês, o maior na nação dele era ele. Sansão tinha tudo que vocês imaginaram, porque ele era o querido de Deus. Ele era aquele que Deus disse assim, eu vou providenciar tudo bem direitinho para ele nascer nesse lar e você vai cuidar dele. E Sansão foi crescendo dentro desse ambiente saudável, de ter um pai e uma mãe que orientava ele nos caminhos. Só que chega uma época que parece que tudo é mais agradável e bonito do que aquilo que Deus tem para nós como o melhor dele. Parece que a gente meio que enlouquece e não quer olhar para aquilo que Deus colocou como a seta da bênção. Ele diz em Deuteronômio 28, eis que eu coloco diante de ti 2 caminhos. Deuteronômio 32 diz a mesma coisa. Eu coloco diante de ti 2 caminhos. Escolha, pois, o caminho da perdição e o caminho da bênção. Escolha, pois, o caminho da bênção, porque é um caminho de vida.
Não tem um terceiro caminho. Quando você se desvia do lugar bom que você está, você cai no caminho ruim. Não adianta. Ah, motor da terceira via. Não tem terceira via. Aí quando você está no caminho ruim e que você se desvia, você cai no caminho bom. Porque também não tem uma terceira via para você que está andando no caminho ruim. E aí, querido, Sansão viu a mulher, saiu do caminho. Sansão viu o mel lá no cadáver e disse, eu vou pegar. Sabe por quê? Porque mel é agradável. Mel é gostoso, é como o pecado. Ninguém venha dizer a mim que pecado é ruim, que pecado não é ruim. Pecado afasta a gente de Deus. Torna a nossa vida triste. Mas o prazer que o pecado dá é bom. E é isso que nos embriaga e faz com que a gente se torne cegos. Porque a gente não vê mais um palmo à frente do nariz quando nós estamos embriagados pelo pecado. E aí, querido, Sansão, ele jogou tudo fora. Aquilo que foi dado a Sansão como privilégios, ele foi simplesmente jogando fora. E o pai e a mãe, Sansão. E ele sempre, se vocês forem ler, eu quero convidar vocês a lerem, vocês podem ler do 13, que é o nascimento dele, até o 16, que é quando ele morre. E vocês vão ver que ele fez muitas proezas. Ele pegou, queridos, e com a força que ele tinha, com a agilidade que ele tinha, ele matou 300 raposas. Renato, tu já mataste quantas raposas? Nenhuma, né, Renato? Nem eu. E se eu for tentar, eu não pego uma raposa. Sansão pegou 300 raposas, amarrou o rabo uma da outra e tocou fogo na seara do inimigo. Diga aí. Sansão, ele pegou o portal da cidade. Isso tudo movido na ira. Não foi movido pelo Espírito Santo. Porque pelo Espírito Santo traz vida. Ele pegou o portal da cidade com raiva. Sabe por quê? Porque tinham matado a segunda esposa dele. Sansão casou 3 vezes. 3 filisteas. E na segunda esposa dele, ele foi enganado. Porque quando nós estamos fazendo as escolhas erradas, a gente só vai ser enganado, Igor, não adianta. A gente jura que está arrasando e quando a gente olha, e aí Sansão foi, olhou, se agradou de mais uma outra, e quando ele chega lá, o pai da moça entrega ela a outro homem. Vou nem dizer o que foi que Sansão se tornou, né? O diabo é corno, e quem duvidar é outro. E Sansão perdeu a sua esposa para outro homem. E quando ele ficou sabendo, ele foi lá no portal que as cidades tinham. Eu quero imaginar, que eu imagino que é muito maior, mas eu me lembrei do portal aqui da cidade. A Bíblia diz que ele se agarrou no portal e arrancou, andou 65 quilômetros e jogou de cima de uma montanha na cidade do pai e matou todo mundo, inclusive ela. E aí Sansão ainda não, alegre, satisfeito, continuou no mesmo caminho. E aí ele se encontra com Dalila, mais uma filisteia. E casa-se com Dalila. Mas que casamento maravilhoso, viu? Pensa no casamento maravilhoso. Ele mentia para ela mentia para ele. Ele mentia para ele mentia para ela. E era um engano terrível. Que casamento mais torto, mais cheio de astúcia do Satanás. E aí ela casou com ele, mas para poder cumprir o plano dos filisteus, ou seja, o plano do inimigo. E ela foi comprada por 150 pratas, para descobrir, porque Sansão era incomum. Sansão era, ele sozinho, vocês têm ideia, todos os juízes, lembra de Gideão? Gideão tinha 300. Todos os juízes levantavam um exército, porque Deus levantava aquele juiz para libertar a nação que tivesse debaixo do comando do inimigo. Então Deus dizia assim, ó, Joel, Débora, Mica, vários juízes. Você vai ser juiz para você libertar X povo. O caso de Sansão foi para libertar dos filisteus. Então você vai libertar o povo, está certo, está certo. Então Sansão, eu estava lendo, eu digo, eu vou olhar. Porque Sansão, forte como era, eu vou olhar se ele tinha exército. Sansão foi o único juiz que não teve exército. Sabe por quê?
Ele sozinho era o exército. Era uma máquina mortífera. Era um trator assim. Ele sozinho dava conta. Então, querido, Sansão era esse privilegiado do qual a Bíblia está nos mostrando. Mas na hora de cumprir os seus deveres, na hora de fazer o que ele tinha que fazer, ele ia segundo a sua visão humana, segundo os filtros que estavam sendo oferecidos a ele. E aí, querido, o nosso filtro está aqui, ó. Quer ver bem a vida? Olhe por esse ângulo. Pela cosmovisão de Deus. Pode ficar aí, Renato. Pela cosmovisão de Deus. E aí, quantas oportunidades e quantos privilégios nós aqui não já tivemos. Eu mesmo não nasci em um lar evangélico, mas muita gente aqui nasceu. E quantas pessoas aí, a gente está no Setembro Amarelo, pessoas buscando suicídio, e a gente não sabe o porquê, às vezes, na própria barriga da mãe. Meu Deus do céu, eu não queria ter esse menino agora, porque foi que tu fosse engravidar, não era para tu engravidar, e a faculdade, e o trabalho, e eu vou ser demitido. Quantas vezes? Não sei se foi o caso da gente que está aqui, mas de Sansão não foi. Muito pelo contrário. De Sansão alegrou a família. O de Sansão trouxe alegria para aquele lar. O de Sansão foi planejado por Deus, não foi pelos pais. Foi Deus que quis, foi Deus que disse assim, você vai engravidar, você é estéril, mas você vai engravidar. E aí, queridos, Sansão teve as mais maravilhosas oportunidades que vocês podem imaginar e que nós gostaríamos de ter. De ser forte, de chegar e as pessoas como é que eu posso dizer? Senta aqui, nos honrar. Era Sansão. E hoje nós somos esses Sansões. Hoje nós somos esses escolhidos de Deus. E Sansão era nazireu. E Sansão tinha um propósito. Alguém sabe aqui o que é nazireu, mas eu não vou pedir não para responder, não, deixa para lá. Porque eu já vi um pastor perguntar na igreja e o povo disse que era que tinha nariz grande. Então deixa para lá. Outra pessoa disse que era porque tinha nascido em Nazaré, então deixa para lá. Nazireu é alguém separado unicamente para o propósito de Deus. Exclusividade para cumprir um propósito. Aí diga assim, eu sou nazireu, então. Que eu, se eu fosse você, eu tinha dito. E aí, queridos, muitos de nós também, escolhidos de Deus, nascidos com um propósito, nos desviamos. Por quê? Porque nós estamos com o olhar fixo para todos os lugares, menos para o lugar onde estão as placas, menos com os ouvidos inclinados ao que os nossos pais estão dizendo. Para todos os lugares a gente está prestando atenção, menos para onde nós deveríamos. E aí quando chega diante de Dalila, e Dalila, meu amor, conte-me o seu segredo, você não me ama, você não me quer, porque se você me amasse, você confiava em mim. Caramba, uma mulher dessa falar em confiança, ela tinha enganado ele, já era a 6ª vez, quando ele caiu na 7ª. Falar de confiança, mas sabe por que ele falava de confiança? E ele acreditava, porque quem está embriagado pelo pecado não consegue ouvir a direção correta. E a Dalila foi e disse, olha, me conta o teu segredo, porque assim eu vou acreditar no seu amor. E a Bíblia diz claramente que ela fez Sansão dormir no seu colo. O pior lugar do mundo para Sansão estar era dormindo no colo do inimigo. E Sansão, certamente, a Bíblia não diz, não relata. Mas como é que você dorme e não consegue acordar com alguém cortando os seus cabelos? Eu creio que ele estava bêbado. E a Bíblia diz que ele conta o segredo de Deus para o inimigo. Eu e você somos guardiões dos segredos de Deus. Mas não para contar para o inimigo. O inimigo nós temos é que tratá-lo como inimigo. Mas dormir no colo do inimigo, ficar embriagado no colo do inimigo, desvio de propósito.
E aí, queridos, Sansão adormeceu, dormiu. E a Bíblia diz que ela passou a navalha. Exatamente, vamos ler? Juízes 16. Versículo 18. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Daqui a pouco a gente lê a segunda parte. Vocês veem que tem uma vírgula, né? Essa vírgula aí é exatamente o X da questão. Porque vai chegar uma hora, Diego, em que a gente não vai mais poder contar com o Espírito Santo de Deus. Chega uma hora, obrigada. Chega uma hora em que ele se retira. Porque nós não estamos fazendo a nossa parte dentro do propósito. A gente viu que o propósito, ele tem as direções de Deus. Ele nos dá privilégios, mas também exige de nós algumas coisas. E Sansão havia descumprido tudo. Sansão havia tocado no cadáver. Depois vocês leiam, número 6. Lá vai estar dizendo o que é que o nazireu podia. Uma das coisas era: não pode tocar em cadáver. Não pode tomar bebida fermentada, que no caso hoje é alcoólica. E Sansão, a gente viu, fazendo um estudo, a gente entende que os pés de Sansão cada vez mais se afastavam do propósito, se desviando do propósito. Primeiro, quando ele desce para a vinha, cheio de uva, cheio de vinho. Porque primeiro Satanás não chega, pastor, está aqui. Olha, eu estou aqui chorando, tomando essa cerveja, chorando, é muito ruim tomar essa cerveja. Toma também, é muito ruim. Não chega, não. Ele chega te convidando a você ir para estar lá. Você está triste, você não tem para onde ir. Você não precisa beber, não, só esteja lá com a gente. E aí você vai. Né? Ele não vai chegar lhe oferecendo bebida, não. Eu li um livro em que o autor disse assim, ele era um dependente químico em recuperação, e ele dizia no livro: eu não comecei fumando uma pedra de crack. Claro que não. Ele começou fumando um cigarro Hollywood normal. Depois ele vai para uma cervejinha, depois ele vai para um cigarro de maconha, depois ele vai para o pó, e assim vai, porque é gradativo a queda. Satanás gosta de pisar. Ele não vai lhe jogar lá embaixo para você já ver de cara o pecado. Não. Então com Sansão não foi diferente. Sansão primeiro desceu para a vinha, para o lugar onde ele não podia. Tinha lá uma placa sinalizada por Deus: não toque em uvas, não toque na vinha, você está proibido de passar por este lugar. Gente, quando Deus criou Adão e Eva eram os únicos moradores desse paraíso. Você imagina aí, Fernando de Noronha, Paris, sei lá, o universo. Eles eram os únicos. Eu acredito que não existia mulher mais bela do que Eva, homem mais belo do que Adão, porque só tinha ele. Ele era a beleza contida nele, imagem e semelhança, ele era top, ela era top das tops. E Deus disse assim: reine, é tudo seu. Vá para onde você quiser. Olhe, tudo aí vai lhe obedecer. Seja animais selvagens, seja animal que rasteja, tudo vai lhe obedecer. Eu só tenho uma
ressalva. No meio do jardim, tem uma árvore que desta você não vai tocar. Eu, Érica, quando começa a ler isso, eu imagino que eles procuraram onde era o meio. Vou procurar onde é o meio de jardim para ver essa árvore, que eu não posso tocar. Logo, o que nos mostra que o pecado, a tentação, é sagaz. E aí, queridos, ele negociou a mordomia, negociou os privilégios, negociou ver Deus face a face, negociou todos os dias às 6 horas ter o papaizinho dele lá. Só que o papaizinho dele tinha dito assim, olha, vem cá que o papai do céu quer te dar uma orientação. Não toque não, viu? Tá bom, papai. Passei por aí, escorregue, tome banho de rio, coma de tudo. Dê ordem aos leões, dê ordem às zebras, coloque nome em tudo, domine. É tudo seu. Mas não venha para aqui, não. Não se alimente disso, não. Gente, era uma coisa só, diante da diante de tudo. Que você olhar para esse universo. Mas para onde foi que Eva foi? Aonde tinha uma seta. Não entre. Não toque. Não faça. E essa semana, como eu disse a vocês, eu fui surpreendida com algo desse tipo, desse top. E a palavra que Anne disse foi, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me trarão edificação. Quando você estiver na dúvida, chama Paulo para te dar uma aula. Vai ter uma aula com quem não sabia o que fazer da sua vida, para você ver se teve sucesso ou se não teve. Olha para a vida de Jonas, que não é esse Jonas, é o Jonas teimoso, que quase coloca tudo a perder. Desculpa a expressão, quase lasca todo mundo. Porque quando ele foi comprar o bilhete, quem vendeu o bilhete para ele ir para Jope não perguntou quem ele era, para onde ele estava indo, porque se eu tenho certeza que o comandante lá se dissesse assim, quem você é, e ele dissesse quem ele de verdade é, um fugitivo, o dono do barco nos vendo nada, temente a Deus, ele ia dizer, quero você na minha companhia não. E eu vou dizer uma coisa a vocês, os lugares que você busca, eles revelarão o que você procura. Para onde os seus pés estão lhe levando? Quem é as pessoas que estão ouvindo o seu coração? Deitados nos colos das Dalilas da vida? Deitado no colo do inimigo? Quem é a pessoa? Querido Jesus, isso não é acepção de pessoas não, viu? Isso se chama seleção para o cumprimento de um propósito. Jesus, quando ele foi, Renato, mandar de 2 em 2 os 70, ele mandou de 2 em 2. Quando ele queria, pastor, comer, falar de amor, quando ele queria ensinar, ele chamou para perto dele 12. Quando ele saía para orar, ele saía com 3. Mas aqui, ó, no peito dele só tinha 1. Quem é que está ouvindo o seu coração? Quem é que está dando a você as direções? E isso não é acepção de pessoas. Isso é seleção para o cumprimento de um propósito. Comece a fazer a sua seleção. Comece a compreender quem é ou não que vai lhe levar para junto do propósito. Nós estamos direto aqui falando. Inclusive, no programa O Amar Está No Ar, é o que mais eles falam. A gente não ama a pessoa, a gente ama o propósito. Sabe por quê? Porque você vem com um propósito. E se você, Diego, que é casado com Débora, não amar o propósito de Débora, está errado. Se você, pastor Adriano, não amar o propósito da pastora Liz, está errado. E Dalila não amava o propósito de Sansão. Dalila queria, era o contrário. Era fazer com que Sansão não cumprisse o propósito dele. E essas pessoas, queridas, elas têm que manter a distância de nós. Nós temos que dizer, ó, tenho nada contra você, vai ficar aí.
Porque essa pessoa tem um filtro miserável, desgraçado, para colocar nos nossos olhos e fazer com que nós nos desviemos daquilo para o que nós somos chamados. E aí, queridos, eu quero que você comece a pensar, qual é o meu propósito? Todos nós temos, tá? E se você não descobriu ainda o seu, eu imagino que você deve viver muito infeliz. Porque eu li também mais uma vez um livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele diz assim, a única coisa, deixa eu lembrar direitinho a frase, que ele diz assim, viver sem propósito é melhor morrer. Alguma coisa assim. Viver sem propósito é melhor morrer. Porque nós não somos felizes. Se a gente não cumpre o propósito pelo qual nós somos chamados, criados, não tem sentido. É como eu comprar um celular e deixar ele até se acabar na instante. É o que muitas vezes eu e você estamos fazendo com a nossa vida. A gente está fazendo tudo, enfeitando os lugares, menos cumprindo o nosso propósito. Então, queridos, teve uma vez que eu até falei, que às vezes, como um celular mesmo, nós comparados como seres que vamos comunicar, muitas vezes quando a gente está com um problema, a gente vai ter que ir para Deus mesmo, que é Ele quem vai colocar os parafusos no lugar. Por quê? Sansão descumpriu. Sansão tirou o Espírito Santo dele, afastou o Espírito Santo dele. Sansão entristeceu seus pais. Sansão foi reprovado. Sansão deixou triste o seu povo. Sansão negociou os privilégios que recebeu, mas ainda assim estava na galeria da fé. Ele está na galeria da fé. Estava, não está? Se depois vocês quiserem ler Hebreus 11, está lá todos os homens que a partir da fé cumpriram o seu propósito. Sabe por quê? Sansão, ele está na galeria da fé? Porque no último momento, depois de muito tempo, ser posto numa masmorra, preso, foi colocado nele algo como uma corda e dado a ele a tarefa de puxar aquela pedra de moinho como um animal. E a Bíblia diz que ele passou todo o tempo preso, cumprindo o propósito do inimigo. Porque Deus, Ele nos fez para termos a glória dEle e nos parecer com Ele, amém? E Satanás quer tirar isso da gente. E Sansão tomou o lugar de um animal. Um animal era para puxar aquela pedra de moinho. E o rei dos filisteus disse, você vai agora, é ele. Vai puxar a pedra de moinho. E ele passou anos ali, ó. Anos. E o inimigo ainda não satisfeito, ele disse, agora traga ele aqui para o ginásio. E a Bíblia conta que levaram ele para um lugar onde ele ia alegrar o povo. Porque Satanás quer ver você como palhaço. Satanás vai fazer você de palhaço. E você, quando não cumpre o propósito, quando você se desvia do propósito de Deus para cumprir o propósito do inimigo, pode ter certeza. Todo mundo vai olhar para você e vai rir e vai ser chacota, porque você antes glorificava a Deus. E agora você está cumprindo o propósito do inimigo de Deus. E aí levaram ele para aquele lugar, os filisteus tudo rindo. Aí, cadê o povo em Israel? Não tem Deus. Veja, porque você representa, lembra que nós somos embaixadores? Você não está representando você, nem eu estou representando eu, não. Nós estamos representando a nação. Embaixadores representam nações. Aonde você chegar, você é nação santa. Você representa Deus. E aí começou, aí ó, em Israel não tem Deus não. Aí ó, o fortão, quebra agora, Sansão. Vai, molenga, não sei o quê. E eu imagino, né, para aquela época lá, a tristeza para os pais. E ver o inimigo xingando o seu filho. E a mãe, né, mãe? A mãe tem no coração o desejo de ver. Não tem ninguém, eu digo direto. Desculpa os pais presentes. Mas a mãe, parece que é a essência de Deus muito presente na mãe. Para você ter ideia, quando Deus vai falar de amor na Bíblia, em todas as vezes ele compara com a mãe.
Ele diz assim, olha, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, se esquecer, eu todavia me esquecerei de você. Ele diz assim, sabe aquela galinha que acolhe os seus pintinhos? Ou veja, mais uma vez a mãe, né? Aquela galinha que acolhe os pintinhos, assim sou eu com você. Eu lhe amo. Não tem como a gente, como mãe, errar. E eu digo em casa, os filhos que acertam, os filhos que fazem o que a mãe e o pai pedem, com toda certeza, o sucesso é garantido, porque a mãe e o pai vai ser os únicos que quer, com toda certeza, o melhor. Os únicos não, né? Os principais. E eu imagino o coração daquela mãe. Meu Deus, eu orei tanto. E agora está aí meu filho, cacota, como um prisioneiro. Meu Deus, por quê? O Senhor prometeu, disse que ele ia ser o cumpridor de um propósito, ia libertar, e agora ele está preso. E aquela mãe, com toda certeza, chorando. Vê só o coração da mãe. Chega o anjo, você vai ficar grávida. O anjo foi para a mãe, viu? Foi para o pai não, foi para a mãe. Desculpa aí, pastor. E ela corre, Eric. Vem cá, Manoel, vem cá escutar o que é que o anjo está dizendo. E o homem chega, o pai chega, né? Manoel, o nome dele. Pois não, Senhor. Foi assim? Vocês leram, não foi a história de Sansão. Mas não foi assim, não. A Bíblia diz que Sansão, que o pai de Sansão foi assar um cabrito. Churrasco é coisa de crente, né? Mas tem hora que não é hora de churrasco. E quando ele chega com o cabrito assado, o churrasco pronto, coloca lá pães ázimos diante do anjo, o anjo diz assim, quero saber disso. Mas já que você trouxe, coloque no altar. Deus vai, o fogo vai consumir a sua oferta. Porque o olhar da mulher, da mãe, tem essa essência, sabe, conhece o coração. E aí eu acredito que a mãe dele lá, intercedendo, clamando, pedindo. E a Bíblia diz que ele chama um moço que estava próximo, vem cá. E o moço vai, diga, e ele preso, viu? Me leva para aquelas colunas que eu estou cansado e eu queria me encostar naquelas colunas. E o jovem leva, estava preso. E quando ele coloca ele naquelas colunas, ele diz exatamente a mesma frase que disse quando estava no colo de Dalila. Deus Todo-Poderoso. Só que ele não clama mais por Deus. Lá no colo de Dalila ele não clama por Deus, ele clama por Deus lá. E a Bíblia diz que ele diz, Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor me der outra chance, se eu puder de novo, eu vou acabar com os filisteus, eu vou cumprir o propósito que o Senhor me fez nascer, pelo qual eu nasci. E a Bíblia diz que, de novo, o Espírito Santo voltou. E ele puxou com a força e o poder de Deus que estava dentro dele. Vamos ler o último versículo do capítulo 16. O último não, o 30, o antepenúltimo. O penúltimo, aliás. Vamos ler o 28. E Sansão orou ao Senhor, versículo 16. Ó soberano Deus, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E faze que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Olha aqui o que eu quero chamar a atenção. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda sua vida. Cumpriu o propósito? Cumpriu. Mas cumpriu a um preço muito alto. Cumpriu de uma forma que não glorificou a Deus.
Aí hoje em dia alguns pregadores dizem, Sansão se suicidou. Sansão no seu... E começa diversas coisas, situações a se dizer da vida de Sansão. Ele cumpriu o propósito, sabe por quê, querido? O propósito vai se cumprir na minha e na sua vida, não tem para onde. Agora isso pode custar o preço da nossa vida. Isso pode custar o sofrimento de uma mãe. Isso pode custar, eu gostaria de convidar já os levitas, isso pode custar a sua alegria. Isso pode custar a sua vida com toda certeza. E Sansão morreu com os 2 olhos furados, sendo um palhaço e um escravo dos filisteus. Exatamente no lugar onde Satanás mais tentou ele, nos olhos, foi o lugar aonde ele perdeu. Foi a primeira situação de desgraça na vida dele, quando teve os seus 2 olhos furados. Em seguida serviu como um palhaço. E em terceiro, como um escravo. Eu escrevi aqui, a quem Deus dá muito privilégio, queridos. Deus vai pedir muito também, vai pedir conta. Antes de eu achar aqui o que eu escrevi, quando eu comecei a estudar essa mensagem, que era o desvio do propósito, Deus me fez lembrar de Jesus, fazendo uma analogia de Sansão e Jesus. Ambos morreram com os braços abertos. Um para matar muita gente e outro para dar vida a muita gente. Qual é o posicionamento hoje que você está tendo diante do seu propósito? Deus nos convocou, nos chamou. Está escrito. Nós somos embaixadores de um reino. Não é sobre nós. É sobre o que Deus pode fazer através de nós. A Bíblia nos diz que em Cristo, é uma posição, em Cristo. Se posicione nele. Nós podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece. Sansão não matou o leão na sua própria força. Sansão não era o tal, o bambambam, na sua própria força. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou. Sabe o que é tomar posse totalmente do corpo dele? Foi o que o Espírito Santo fez. E hoje, onde é que o Espírito Santo está? Dentro. E por que eu e você nos sentimos frágeis? Por que é que eu e você não damos continuidade ao que Deus nos chamou para fazer? Vai chegar uma hora, queridos, e nós vamos dizer a mesma frase que Jesus disse na cruz. Porque vai chegar uma hora do nosso fim também. A gente está aqui, é uma passagem. Nós somos peregrinos, estrangeiros. O próprio Pedro diz assim, não se apegue não. E aqui é passagem, é passageiro. Tudo daqui a pouco vai ficar e você vai cumprir um propósito. Ou não. Mas uma coisa é certa. Eu e você, no final de tudo, vamos dizer igual Jesus disse: teletestai. Está pronto, está consumado, acabou. E quando você for dizer o teletestai, que realmente o Senhor tenha cumprido em você o propósito dele, assim como foi com Jesus. Pai, eu fiz o que o Senhor me mandou a fazer. Eu amei. Eu perdoei. Estão aqui o que o Senhor me deu. E agora, Senhor, eu estou indo para o Senhor. Estou indo para o Senhor. Vou voltar para casa. E a Bíblia diz que ele, na língua dele, teletestai, está consumado. Está encerrado. E você? Ainda não encerrou. Nós estamos aqui é porque não encerrou. Mas qual é o propósito da sua vida? O que foi que Deus lhe chamou a fazer? Qual é o caminho que você está tomando?
Você tem somente se apossado dos privilégios de ser crente, de ser filhinho de papai, de ser filhinha de papai, de ser preciosa, de ser precioso. Você está só tirando proveito. Quando ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu guardarei. Da seta que vou de dia e de noite, das pragas que não chegarão ao seu lar. Você está querendo tirar proveito somente do que o Senhor pode lhe oferecer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E você está só querendo a bênção? Vai chegar uma hora, querido, que você vai ter que dizer, está consumado, acabou, teletestai. E de braços abertos, Sansão disse, eu entrego, eu me rendo, me devolve a força, porque eu vou cumprir. Mas aí ele junto com todos. E dá tempo, queridos, dá tempo, viu? O seu teletestai ainda não aconteceu. Dá tempo você mudar a direção dos seus pés. Tirar os seus olhos do lugar da tentação. Dá tempo de você começar a ter os melhores amigos, aqueles que lhe levam para o propósito. Dá tempo de mudar. Eu quero que você feche os seus olhos. Sabe por que Deus tem um amor ousado? Ousado amor de Deus. E Ele vai dizer que você pode ter feito o que você fez com o seu propósito. Ele está aqui, hoje, para você com os seus lábios dizer, Senhor, eu quero, me ajuda porque eu não tenho mais força. Assim como Sansão, parece que minhas forças minaram, foram embora. Mas eu quero de volta, Senhor.